Irmãos queridos, vamos abrir nossa Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Hoje veremos a exposição dos versos de 3 a 11. Ageu, capítulo 1, versículos de 3 a 11. Acompanhe a leitura da palavra e mantenha a sua Bíblia aberta durante a exposição. Diz assim então a palavra do Senhor. Ageu, capítulo 1, versículos de 3 a 11. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestis-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, bendito és Tu, Pai. Lemos a Tua palavra e esperamos que Teu Santo Espírito nos ilumine nesse momento. Que essas palavras, ó Deus, sejam de fato Tuas palavras para nós nesta manhã. Ensina-nos a guardarmos a Tua vontade, a obedecermos a Tua voz e assim sermos encontrados fiéis pelo Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, assim que nós Te oramos. Amém. Irmãos, é muito triste quando vai chegando o fim do mês e você olha para a sua carteira, você olha para a sua conta, você olha para dentro do seu armário e vê tudo se acabando. E você diz: meu Deus do céu, ainda falta mais alguns dias, o salário ainda vai chegar, eu ainda vou receber. Misericórdia, o que é que vai acontecer? O dinheiro não está dando para o mês, a feira que eu estou fazendo está mais cara, está mais difícil, e parece que não está dando. E quando isso acontece no começo do mês, quando isso acontece logo na primeira semana, se você observa as redes sociais, já há muito tempo isso é piada, isso é motivo de riso entre as pessoas. Aqueles que colocam algo mais ou menos assim: o dinheiro chegou hoje, entrou tantos reais, no final do dia você já está negativo de novo, porque já pagou conta, já pagou água, já pagou luz, já pagou mercado, já pagou tudo, pronto, já foi embora o dinheiro todo, acabou tudo. Eu sei que os nossos dias têm sido bem difíceis. A economia do nosso país é dita por alguns que não está indo muito bem. E na verdade a gente não precisa de muitos especialistas para saber como é que está a economia do nosso país, como é que anda a vida do nosso país, porque nós vivemos e nós temos experimentado essa dificuldade de ir a um mercado, de ir numa farmácia, das nossas necessidades básicas tendo sido cada vez mais difíceis de serem supridas. Mas veja, meus irmãos, acontece que nem todo momento em que esse tipo de coisa surge na nossa vida é por algum motivo espiritual ou por alguma questão de dizer: não, eu estou fazendo alguma coisa errada, eu estou vivendo de algum jeito errado, porque
só pode ser alguma maldição, só pode ser algum castigo do Senhor, a ira de Deus sobre a minha vida, é juízo do Senhor sobre a minha vida, e é por isso que nada está dando certo para mim, e nem mesmo o dinheiro está rendendo, não consegue chegar nem no final da primeira semana do mês. E aí você olha para aquilo ali e tenta espiritualizar as coisas. Nem sempre é por isso. Às vezes é porque o mundo é mau mesmo. No domingo passado nós vimos isso na carta de Tiago, no culto vespertino, que as provações que nós experimentamos neste mundo, elas têm origem, em primeiro lugar, nesse mundo quebrado que nós vivemos. Um mundo manchado pelo pecado, um mundo marcado pelo pecado e que sofre as consequências da presença do pecado. Sofremos isso sim, mas é verdade também, meus irmãos, que Deus pode pesar a mão sobre o seu povo, quando o seu povo anda desviado do seu caminho, quando o seu povo anda amando outros deuses além do Senhor, quando o seu povo caminha nesse mundo de maneira contrária e desviada da vontade de Deus. É verdade que Deus pode sim pesar sua mão na vida do seu povo. É verdade sim que Deus pode fazer com que as nossas provisões não sejam suficientes para nós. Isso parece ser estranho, porque quando nós pensamos na pessoa do Senhor, na pessoa de Deus, nós nos lembramos de textos como o Salmo de número 23, que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas é difícil nós olharmos para um texto desse e dizer assim: como assim o Senhor é o meu pastor e está me faltando? Como assim o Senhor é meu pastor e está faltando comida, está faltando bebida, está faltando roupa para me vestir, está faltando provisão na minha vida? O texto que nós lemos, o texto que se encontra aqui no livro do profeta Ageu, fala para nós de um tempo em que Deus pesou a sua mão na vida do povo, na vida do seu povo. Esse texto aqui não é uma descrição daquilo que Deus estava fazendo com os inimigos do povo, mas é o que o próprio Deus, que se apresenta a nós como o Senhor dos exércitos nesse texto, estava fazendo na vida do seu povo. Por quê? Como eu falei, o povo estava andando de maneira contrária à vontade de Deus. Irmãos, isso é algo marcante e infelizmente recorrente na vida desse povo. Deus abençoa o povo se vê numa situação favorável, o povo se encontra numa circunstância agradável de vida, e quando tudo está bem, eu me afasto dos caminhos do Senhor. Eu me desvio da vontade de Deus e eu procuro fazer as minhas próprias vontades. E aí então, quando você procura o seu caminho, quando você procura a sua vontade, quando você encontra a sua vida nesse mundo, o Senhor Jesus nos alertou sobre isso, lembra? Ele disse que aquele que achar a própria vida, perdê-la-á. E nós perdemos a vida quando nós nos afastamos do caminho do Senhor, querendo achar a nossa vida nesse mundo, nos prazeres desta terra, nas agonias e nas correrias desta vida, nós não vivemos. Façamos uma análise, irmãos. Olhemos para nossas vidas. Veja quantos compromissos nós assumimos, nós abraçamos, quantos eventos nós queremos viver na nossa vida, quantas coisas nós gostaríamos de experimentar e de fazer na nossa vida, e parece que quanto mais coisas, por mais boas que elas sejam, se amontoam na nossa vida, quando chega no final do dia, nós não conseguimos nem descansar, de tanta coisa que nós fizemos, de tanta coisa que nós procuramos, de tanta coisa que nós amontoamos na nossa vida. O perigo é quando muitas dessas coisas roubam de nós o primeiro amor que nós devemos ter em nossas vidas, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Veja, eu penso que a nossa vida não tem caminhado exatamente como a desse povo aqui nessa época, mas ao voltarmos os nossos olhos para esse texto, meus irmãos, somos alertados, somos advertidos a corrigirmos qualquer início ou qualquer princípio de desvio do nosso primeiro amor, qualquer desvio do nosso amor a Deus,
Porque o pecado é como uma semente maligna que é plantado e que, quando você não tem cuidado e não corta esse mal pela raiz, esse mal cresce, esse mal enraiza, e ao crescer ele vai dar frutos. E quando o pecado frutifica na nossa vida, nós veremos mais à frente na exposição do culto vespertino, na carta de Tiago, o pecado, quando dá à luz, o que nasce dele é a morte. O fruto do pecado é a morte. Paulo disse, escrevendo aos Romanos, que o salário do pecado é a morte. É o que o pecado consegue nos dar, é morte, é separação de Deus. Mas veja, o povo aqui em Ageu havia retornado do exílio da Babilônia, mas, como eu falei para vocês no domingo passado, a reconstrução do templo ficou parada. No livro de Esdras nós encontramos muita alegria desse povo. Eles tinham autorização do Império Persa, do rei Dario, para conseguir material em todo canto do reino persa, para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo do Senhor, que havia sido destruído pelo Império Babilônico e pelo imperador Nabucodonosor, pelo rei Nabucodonosor. Eles, no livro de Esdras, lançaram os alicerces. Os alicerces foram feitos, o fundamento do templo foi mais uma vez construído, foi inaugurado. O texto no livro de Esdras, lá no capítulo 6, fala para nós que houve grande comoção quando o povo viu a base do templo já pronta, inaugurada, para subir as paredes. O povo se emocionou, foram feitos sacrifícios, o povo fez uma festa, festejou ao Senhor, celebrou ao Senhor com alegria. Chegou cedro do Líbano para revestir a casa de Deus. Por que chegou cedro do Líbano? Porque foi assim que Salomão tinha feito. Você pode ver isso lá no livro de 1 Reis. 1 Reis capítulo 9, você vai encontrar exatamente isso. Salomão revestiu o templo do chão ao teto, das paredes até o teto, de cedro do Líbano. Irmãos, revestir qualquer casa, qualquer construção de madeira, se não é barato hoje, acredite, não era barato antes. Não tinha madeira em Israel para isso. Por isso que você encontra no livro dos Salmos essa expressão: o Senhor faz estremecer até o cedro dos Líbanos, né? O cedro, essa madeira nobre, rica, chegou, estava lá pronta para ser então utilizada, mas o povo se acomodou. Não vamos construir agora não. Os inimigos chegaram. Quem eram esses inimigos? Eu lembro a vocês: povos que tinham se misturado e viviam nos arredores de Jerusalém, povos estrangeiros que não estavam felizes com a reconstrução do templo, e o maior de todos os inimigos do povo de Deus, que não é o mundo, que não é Satanás, mas que é a nossa carne. Nós somos tendenciosos a nos acomodar. Nós somos tendenciosos, meus irmãos, por causa do pecado, a nos lançarmos em impurezas e iniquidades, em imoralidades, em hábitos que não honram e que não agradam a Deus. E qual foi esse hábito impuro, imoral, iníquo que o povo então se lançou? Preguiça espiritual. Não, vocês viram no versículo 2: não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Essa era a desculpa do povo. Mas agora, nos versículos de 3 a 11, Deus lembra ao seu povo que Ele é um Deus que não tem se agradado das sobras que o povo estava dando para Ele. Deus é um Deus de primícias, Ele não é Deus de resto, Ele não é Deus para a gente entregar para Ele só o que sobrou da nossa vida, porque era o que o povo estava fazendo. Mas mais do que isso, o Senhor vai então confrontar e lembrar esse povo que chegou um tempo de fazer uma reforma que era visível aos olhos humanos a partir do templo que precisava ser reformado, mas uma reforma que começava no coração do povo, em abandonar falsos amores e servir ao Senhor e amar ao Senhor de todo o coração. A
Na primeira parte do texto, nos versículos 3 e 4, o Senhor confronta o pecado do povo. Veja, Deus diz no versículo 3 e 4, diz assim a palavra: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Veja, meus irmãos, Deus não faz vista grossa para os nossos pecados. Ele é o Deus que sonda os nossos corações. A palavra nem chegou à nossa boca e o Senhor conhece. Deus sabe do que se passa no nosso coração. Deus, Ele não somente sabe, mas Ele age em favor de nós, purificando-nos dos nossos pecados. E esse processo de purificação, de santificação na nossa vida, envolve em primeiro lugar a confrontação. Deus nos confronta em nossos hábitos, em nossos pecados. Ele não é como o acusador, mas é aquele que chega para nós, assim como ele chegou para Adão e pergunta: meu filho, quem foi que te fez saber que você estava nu? O que foi que você fez? Confesse o seu pecado, fale, confesse o seu pecado. A palavra diz que quem confessa o seu pecado, se arrepende, Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Mas aquele que diz que não tem pecado, faz de Deus, ou chama Deus de mentiroso. Deus então já havia falado nos versículos 1 e 2, a liderança daquele povo e ao povo por meio dos seus líderes, Zorobabel e Josué, o sacerdote, o governador e o sacerdote. Mas o que o povo fez foi dizer: ah, Senhor, a gente não está construindo o templo, reformando o templo, porque não chegou o tempo. Deus tinha dado a oportunidade do povo confessar o seu pecado, abandonar o seu pecado e voltar ao primeiro amor. Mas ao invés disso, eles preferiram mentir para Deus. Será que nós somos assim tão mais inteligentes, tão mais sábios do que o Senhor, ao ponto de dizer para Deus qual é o tempo certo de cada coisa debaixo do céu? Não, esse não é o momento certo de eu voltar para a igreja, ou esse não é o momento certo de eu fazer isso na casa do Senhor, não é o tempo certo de eu me envolver com esse departamento, não é o tempo certo de eu chegar para ajudar, não é o tempo certo de eu chegar para somar. Quando for o tempo certo, eu vou saber, Deus vai tocar no meu coração. Às vezes nós agimos dessa forma, falamos isso. Existe uma clara necessidade diante dos nossos olhos, mas ao invés de nós sermos fiéis ao Senhor, obedientes à sua palavra e dizermos como o profeta Isaías: Senhor, eis-me aqui, a gente se julga mais sábio do que Deus e falamos: não chegou o tempo ainda não. E aí o que o texto agora nos versos 3 e 4 falam para nós é que Deus, Ele não faz vista grossa para os nossos pecados, Ele confronta. O que é que o Senhor faz então? Ele denuncia o pecado do povo. O povo tinha dito: não é tempo de construir o templo, não é tempo de reformar o templo, mas Deus diz: vocês falam isso, mas por acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Irmãos, o que Deus está denunciando aqui na vida do povo, não é porque a casa do povo de Deus era mais bonita, era mais arrumada, era maior ou mais brilhante ou mais cheia de glória do que a casa de Deus simplesmente. O que Deus está falando aqui é que esse povo que mentia ao dizer que não era tempo de reedificar a casa do Senhor, estava fazendo mais do que uma mentira, estava roubando de Deus o primeiro amor que é devido a Ele somente. Veja, a palavra que aparece aí no versículo 4, quando o texto nos diz casas apaineladas. O que é uma casa apainelada? Uma casa apainelada é uma casa que está coberta, que está com forro, é uma casa que é recoberta. E por que Deus está dizendo que isso é uma coisa estranha?
o povo ter uma casa apainelada e o templo de Deus estar em ruínas, porque não era comum em Israel ter uma casa revestida. Lembra que eu falei para você? Quando Salomão foi construir o templo e decidiu forrar o templo do Senhor, cobrir o templo do Senhor com cedro, ele pegou cedro de Israel? Não, ele pediu cedro do Líbano. Veio do Líbano cedro. E aí, meus irmãos, o contexto histórico explica para nós o que é que está acontecendo aqui. Material para reconstruir o templo tinha, material para cobrir as paredes e forrar a casa de Deus tinha. O povo não fez isso, e ao invés de reconstruírem a casa do Senhor, o que foi que eles fizeram com esse material? Levaram para suas casas. O que Deus está dizendo aqui é que esse povo pegou o material da construção do templo e levou para suas casas. Esse cedro está aqui parado, está chovendo na madeira, isso vai apodrecer, vai dar bicho, vai dar aquilo outro, está aí, alguém pode levar, eu vou levar para minha casa. Minha casa está com uma goteira, está com uma parede com problema, eu vou colocar ali para escorar, eu vou colocar ali para fazer isso, afinal de contas está parado, afinal de contas não é o tempo, então eu vou fazer isso. Você consegue imaginar, meus irmãos, quantas desculpas essas pessoas inventaram para olharem para suas próprias necessidades e não amarem a Deus acima de todas as coisas? É por isso, meus queridos, que aquilo que nós enxergamos com os nossos próprios olhos denuncia muitas vezes as intenções do nosso coração. Mas você viu aquela pessoa, viu como ela anda daquele jeito, como ela se veste daquela forma, viu como aquela pessoa anda descompromissada com a casa do Senhor, viu como aquele irmão, ele está faltoso. O que é que está acontecendo ali? Não é só o que os nossos olhos veem, mas é algo no coração que precisa ser tratado, é algo no coração que precisa ser ouvido, observado e cuidado pela palavra do Senhor. Deus confronta esse povo porque as suas casas estavam muito luxuosas, mas não é porque as casas eram simplesmente luxuosas. As casas luxuosas daquele povo denunciavam o seu verdadeiro amor. Eles não estavam amando mais a Deus, estavam amando mais a si mesmo. O conflito aqui entre despesas com luxo em casa e o sustento condigno do trabalho do Senhor persiste até hoje entre nós. Veja se não é verdade, irmãos. É muitas vezes um ditado popular, né? Farinha pouca, o meu primeiro. Mas a questão é que Deus não tem dado para nós pouca farinha. Deus não tem dado para nós pouca provisão. Chuvas de bênçãos o Senhor derrama sobre nós. Chuva de bênçãos o Senhor tem derramado em nossas vidas. O que é que nós temos feito com essas bênçãos? O que é que nós temos feito com a bondade do Senhor na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar? Será que nós temos honrado ao Senhor, devotado ao Senhor, consagrado ao Senhor? O tempo que Deus tem nos dado. Irmãos, olhemos ao nosso redor e pensemos em quantos outros irmãos que gostariam de estar aqui, onde nós estamos hoje, adorando a Deus, servindo ao Senhor, e por algum motivo de enfermidade, por alguma limitação física, por algum outro problema externo, estão impedidos de estar aqui com alegria. E como é que está o nosso coração hoje, nesse momento, aqui? Será que a gente já está agoniado que esse tempo termine para a gente voltar para casa e terminar o almoço? Será que a gente está agoniado para que isso aqui termine, a gente desça logo para a escolinha bíblica, para ouvir a lição, para tomar um lanche, alguma coisa assim do tipo? Será que a gente está agoniado que esse dia passe logo, porque amanhã é um dia muito especial no trabalho? Como é que nós temos devotado a Deus o tempo que Ele tem nos dado? O Senhor tem falado ao seu povo que Ele é Deus de primícias. Isso significa que
quando nós não honramos a Deus com tudo que Ele tem nos dado, nós roubamos dele, nós nos afastamos dele e pecamos contra Ele. Em nosso mundo tão agitado, meus irmãos, muitas vezes nós negligenciamos a voz de Deus, a gente tapa os ouvidos. A palavra do Senhor fala conosco, o Senhor dos exércitos fala conosco, por intermédio dos seus expositores, dos seus pregadores. O seu Espírito fala ao nosso coração, e às vezes a gente tapa os nossos ouvidos e rejeitamos a voz de Deus. O que o Senhor fala aqui para nós é uma denúncia de pecado. Ele não faz vista grossa para os nossos pecados. Mas diante disso, Deus, ao denunciar o pecado do povo, chama o povo a uma reflexão. Por duas vezes, volte aí o seu texto, volte aí a sua Bíblia, no versículo 5 e no versículo 7, você encontra a mesma expressão. Olha o que o Senhor diz: ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Olha o verso 7, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. O que é que aconteceu no passado desse povo? O que aconteceu no passado desse povo é que eles tinham perdido absolutamente tudo: sua casa, seu sustento, seus alimentos, toda a provisão, tudo isso tinha sido roubado do povo. Eles tinham sido roubados de sua própria terra. Considerai o vosso passado. Deus então, meus amados irmãos, chama o povo a olhar pelas lentes de um retrovisor. Olhe pelo espelho do retrovisor e veja que no passado, nós erramos, nós nos afastamos, nós não éramos povo de Deus e por causa disso colhíamos as consequências dos nossos pecados. O passado deve servir de lição para nós, para não cairmos nos mesmos erros. A questão aqui é que investimentos errados trazem para nós resultados insatisfatórios. Se você investe a sua vida naquilo que não é bom, não pense você que você vai colher coisas boas. Se você investe o seu tempo em coisas que não são edificantes, não espere que no final do dia você vai ser uma pessoa mais santa, mais sábia e mais forte na fé. É isso que Deus fala no versículo 6. Olha só: tende semeado muito e recolhido pouco. O povo estava trabalhando, mas para quem? Para si mesmos. Não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestis-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Ô coisa triste é perder dinheiro, não é não, irmãos? Você bota um dinheiro no bolso, sai na rua, quando você chega lá no mercado, você bota a mão no bolso, cadê o dinheiro? Que você bota a mão mais para baixo, o bolso estava furado. Perdeu o dinheiro, caiu aonde? Sabe lá Deus. Sabe lá o Senhor. Sempre que nós nos depararmos com a obra do Senhor, meus irmãos, com a casa de Deus, com o serviço a Ele, nós não devemos criar desculpas para investir nos nossos próprios projetos. Não tem isso mesmo, ninguém foi mesmo, então eu não vou. Tem a reunião de oração, ninguém vai mesmo, então eu também não vou. Só vai 2 pessoas, então eu não vou. Tem o culto no domingo pela manhã, mas a escola bíblica só começa de 10h15, então eu só vou de 10h15 para a escola bíblica mesmo e tá bom. O culto começa às 18h, mas se eu chegar de 18h30, eu ainda pego a pregação, então tá bom. E aí a gente vai investindo errado, usando o nosso tempo de uma maneira errada. E quando chega no final do dia, quando termina tudo e você espera olhar para suas mãos e encontrar coisas satisfatórias, tudo foi embora, tudo desapareceu. Mas o Senhor então diz o que deve ser feito. Há um chamado ao arrependimento, e isso precisa ser então observado por todos nós. Veja aí o verso 8 até o verso 11. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado,
diz o Senhor. Irmãos, diante do erro, diante da nossa falta, diante da nossa necessidade, o que é que nós devemos fazer para corrigir o erro? É fazer o certo. Antes eu vivia desse jeito, e só estava dando errado, e só fazia coisa errada, e só experimentava coisa errada na minha vida. O que é que eu devo fazer para experimentar coisas boas? Faça a vontade do Senhor. Sirva a Deus com alegria. Venha e sirva na obra. Está faltando o quê? Está precisando de quê? É de servos, é de arregaçar as mangas e de caminharmos juntos como povo de um só coração e alma. Amém. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para te servir. Suba ao monte, traga madeira. Você tem braços fortes para isso, você tem pernas saudáveis para isso. É com você que Deus está falando, é comigo que Deus está falando, é com cada um de nós que aqui se chama pelo nome do Senhor. O problema daquele povo não era a falta de recursos, mas era a falta de prioridade. Então que a nossa prioridade seja servir a Deus aonde nós estamos e aonde Ele nos plantou. O texto diz mais: vocês esperaram muito, no verso 9, esperastes muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Deus diz então: é por causa disso que os céus sobre vós retêm o orvalho, a terra não está dando fruto, a seca está na sua terra, os montes aí também estão cheios de seca, não tem cereal, vinho, azeite que permaneça no nosso meio. Tudo está escasso, porque prioridades estão trocadas. A reforma que Deus nos chama, meus irmãos, para a qual Deus nos chama, começa com arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele se origina a partir de uma compreensão no coração. Eu pequei, eu errei, eu preciso mudar. Eu não pequei porque alguém fez isso, eu não errei porque a circunstância me levou ao erro. A verdadeira confissão é chegar diante de Deus e simplesmente dizer: Senhor, eu pequei, me perdoe. Nada justifica o pecado, nada justifica a negligência ou a preguiça espiritual. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos resgatou do pecado e nos libertou do pecado, para que nós vivamos uma vida inteiramente para a sua glória, inteiramente dele e para ele. Precisamos nos lembrar, meus irmãos, que Deus, o Deus das bênçãos, que é o Deus que abençoa, também é um Deus que retém as bênçãos. Se o Senhor fechar os céus sobre a nossa cabeça, ai de nós. No dia que Ele disser que o fôlego de vida não estará mais conosco, não tem balão de oxigênio no hospital que faça com que eu e você prossigamos vivos nesse mundo. É o Senhor que tem a nossa vida em suas mãos. Todos os nossos dias estão contados e Ele é quem nos conduz. Deus é quem cuida de nós, e quando nós deixamos de entregar o que pertence somente a Ele na casa de Deus, isso que nós retemos em nossas mãos vaza pelos nossos dedos. Deus não deixa sobrar. É assim que Deus quebra o nosso orgulho e a nossa autossuficiência. O que devemos fazer então? Nos arrepender, voltarmos ao primeiro amor. Olhemos para o nosso coração de maneira sincera, diante daquele que conhece a nossa vida e que sonda o nosso interior e que tem poder para transformar e fazer novas todas as coisas na nossa vida. Você pode olhar para um lado, pode olhar para o outro e ver ruínas, mas destas ruínas o Senhor tem poder de fazer uma nova cidade, um novo povo, uma nova muralha, um novo templo, uma nova obra para a glória dele mesmo. Precisamos então, meus queridos, ter um coração arrependido, lançarmos a Ele a nossa vida e esperarmos dele toda a bênção e todo cuidado, porque esse é o nosso Deus. E foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Você está cansado? Esse mundo está lhe sobrecarregando? Esse mundo está lhe apertando de todos os lados?
O Senhor Jesus disse isso: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O nosso alívio está em Jesus. O nosso alívio está em Cristo Jesus. Vamos nos achegar a Ele então e clamarmos pelo seu descanso. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, bendito sejas Tu que nos chamaste para a nova vida. Vida essa, ó Deus, que só tem sentido de ser vivida para a Tua glória. Não há nada que possamos fazer, não há nada que possamos experimentar nesse mundo que possa substituir o Teu amor por nós e o amor que nós devemos somente ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis a Ti e não trocarmos as prioridades da nossa vida. Primeiro eu, depois eu novamente, e se sobrar o Senhor. Deus, tira de nós todo egoísmo, todo orgulho e toda altivez que nos torna filhos rebeldes e filhos que não amam ao Senhor. Leva-nos ao lugar, ó Deus, onde o Senhor sabe nos ensinar que sem Ti nada podemos fazer, que sem Ti nada somos e não podemos permanecer de pé se assim não for o Senhor cuidando de nós, nos alimentando e nos dando graça sobre graça. Ó Deus, ensina-nos a ser então um povo que Te ama acima de todas as coisas e que ama o próximo, como Cristo nos ensinou, para a Tua glória mesmo. Em nome de Jesus que assim nós Te oramos. Amém.